Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e este é mais um encontro para darmos continuidade ao estudo da obra Paulo Estevam, trazido a nós por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo, para que serenemos nossos pensamentos, nosso coração, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também por Emmanuel e através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem 46, intitulada Quem és? E Emmanuel trouxe a nós a passagem narrada por Tiago, capítulo 4, versículo 12, que disse assim: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Vamos ver o que Emmanuel traz para nós como considerações deste versículo? Deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando, no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Valiosos conselhos de Emmanuel. Vamos orar? Jesus, amado Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para nos debruçarmos na história de teu servo Paulo de Tarso. Que possamos aprender-lhe as lições, como as tantas que já aprendemos até aqui. Que estejamos hoje com os nossos pensamentos abertos a receber todo o aprendizado que virá através das lições passadas por teu servo Paulo de Tarso. Auxilia-nos, Senhor, estando conosco, e que o anjo guardião de cada um de nós nos inspire e também nos mostre aquilo que devemos assimilar. Se conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade ao estudo, mas vamos fazer antes aquele breve retrocesso
ao estudo anterior para nos situarmos na história, não é? Então, eu sempre faço as minhas anotações. E temos aqui, então, nós começamos o estudo anterior dando início ao capítulo 10. E no capítulo 10, nós vemos Paulo de Tarso recebendo, na véspera de sua partida para a Espanha, uma carta vinda de Simão Pedro, que estava a caminho de Roma com a família, não é, para auxiliá-lo nas questões que pudessem vir para libertá-lo. E ele ainda não sabia que Paulo já havia sido solto e inocentado. Então, não tinha como chegar em tão breve tempo as notícias, né? E ele, então, está a caminho. Então, Paulo cancela a partida para a Espanha, uma partida que ele já vinha há tanto tempo ansiando, né? Mas ele suspende a partida e trata de acomodar, encontrar uma forma, né, um lugar para que a família, Pedro, a família, pudessem ficar confortáveis, né? E assim ele o faz. E quando a família, Paulo e a família, e mais João, chegam a Ostia, eles não puderam recebê-lo com alarde. Tiveram que ser muito discretos para não chamar justamente a atenção dos algozes, né? Então era importante que não se fizesse muito alarde sobre a chegada. E Paulo então Pedro trouxe a esposa, filhos e João, né, com ele, e ficou muito feliz com a acolhida. Então, quando ele viu o carinho com que montaram aquela casa simples, mas com tudo que eles precisavam para permanecer em Roma com conforto, né? Então, logo Pedro estava instalado, Paulo partiu para a Espanha, deixando Pedro para substituí-lo, né? E Paulo foi para a Espanha acompanhado de Lucas, Timóteo e Demas. Ele peregrinou por muitos lugares, por muitos cantos, continuando o trabalho, né, de divulgação da Boa Nova. Diminuiu o número de epístolas, né, de cartas, mas não deixou de fazê-las, né, de escrevê-las. Ele não parou de produzi-las. Tanto que Timóteo partiu para a Ásia com muitas cartas. Levou muitas cartas para as igrejas, para as congregações da Ásia. E quando planejava nova viagem com Lucas, recebeu uma carta de Simão Pedro, e contando da prisão de João. E era necessário que João voltasse para a Ásia, né? E resolveu então imediatamente voltar para Roma, né? Porque de alguma forma ele poderia ajudar ou encontrar a solução para que ele fosse liberto, porque ele conhecia muitas pessoas influentes, né? E assim ele fez. E tão logo ele encontrou Pedro, ele ficou sabendo dos horrores, eram muitos horrores e crueldades, de crimes horríveis do prefeito Tigelinos. Era um homem extremamente cruel, né? E contou a Paulo sobre um sonho profético que ele teve, sobre que haveriam perseguições e provas muito árduas, muito difíceis, né, pela frente. E Paulo ouviu aquilo tudo com atenção, é claro, né? E usou sua influência com os homens, né? A sua influência com os homens importantes de Roma, inclusive com a esposa de Nero, né? Popéia Sabina. Só que esse fato caiu no desgosto dos seus companheiros, porque eles não conseguiam admitir que uma mulher indigna como ela fizesse qualquer tipo de favor, não é, a eles, ao cristianismo. Mas Paulo ponderou
e convenceu-os a perceber, a ver que Deus tinha seus instrumentos e que talvez ela viesse a ser instrumento. Isso se confirmou, porque ela prometeu que em 3 dias o teria liberto, e isso realmente aconteceu, né? E daí 3 dias João foi solto, muito abatido e marcado, né, pelos maus tratos que recebeu, até pelas coisas que ele assistiu, né, aquele sofrimento todo dos demais encarcerados. E Paulo ficou muito feliz, é claro, com a libertação dele, mas sugeriu que ele partisse imediatamente para Éfeso, para a Ásia, né, para que não desse chances, né, a qualquer coisa, qualquer novo problema, né? E os demais permaneceram em Roma para continuar a missão da divulgação do Evangelho. E aí nós fizemos a nossa pausa do estudo, no segundo parágrafo da página 467, para quem tem essa edição do romance. Então vamos lá. Avançar no nosso estudo, que o 10º capítulo é o último capítulo, né? O último capítulo do romance. Muito bem. Então vamos aqui já começar com uma imagem, bom, aqui, sobre o que nós vamos ler. Aí. Paulo de Tarso e os cooperadores desdobravam-se em edificações espirituais quando a cidade foi sacudida de súbito por espantoso acontecimento. Na manhã de 16 de julho de 64, irrompeu violento incêndio nas proximidades do Grande Circo, abrangendo toda a região do bairro localizado entre o Célio e o Palatino. O fogo começara em vastos armazéns, repletos de material inflamável, e propagara-se com rapidez assombrosa. Em vão, de balde, foram convocados os operários e homens do povo para atenuar-lhe a violência. Em vão, a turba numerosa e compacta movimentou recursos para aliviar a situação. As labaredas subiam sempre, alastrando-se com furor, deixando montões de escombros e ruínas. Roma inteira acudia a ver o sinistro espetáculo, já empolgada pelas suas paixões ameaçadoras e terríveis. O fogo, com prodigiosa rapidez, deu volta ao Palatino e invadiu o velabro. O primeiro dia findava-se com angustiosas perspectivas. O firmamento cobria-se de fumo espesso, iluminando-se grande parte das colinas com o clarão odioso do incêndio terrível. Imagine uma cidade em chamas, né? As elegantes construções do Aventino e do Célio pareciam árvores secas de florestas em chamas. Acentuara-se a desolação das vítimas da enorme catástrofe. Tudo ardia nas adjacências do fórum. Começou o êxodo com infinitas dificuldades, as pessoas, buscando escapar, fugir daquilo. Tudo ardia nas adjacências do fórum. Começou o êxodo com infinitas dificuldades. As portas da cidade congestionavam-se de pessoas tomadas de profundo terror. Animais espavoridos corriam ao longo das vias públicas, como acossados por perseguidores invisíveis. Prédios antigos, de sólida construção, ruíam com sinistro estrondo. Todos os habitantes de Roma desejavam distanciar-se da zona comburente, daquele lugar onde o fogo estava mais intenso. Ninguém mais se atrevia a atacar a fogueira indômita. O segundo dia apresentou-se com o mesmo espetáculo inesquecível. Os populares, no segundo dia, queimou um dia inteiro, e aquele fogo foi se propagando,
os populares desistiram de salvar alguma coisa. Contentavam-se em poder enterrar os mortos sem conta, encontrados nos locais de possível acesso. Dezenas de pessoas percorriam as ruas engargalhadas de horrível acento. A loucura generalizava-se entre as criaturas mais impressionáveis. Macas improvisadas conduziam feridos sem destino certo. Longas procissões invadiam os santuários para salvar as suntuosas imagens dos deuses. Milhares de mulheres acompanhavam a figura impassível dos númenes tutelares em dolorosas súplicas, fazendo votos de penosos sacrifícios em vozes estentóricas. Homens piedosos apanhavam, no redemoinho das multidões estonteadas, as crianças massacradas ou apenas feridas. Toda a zona de acesso à Via Ápia, em direção de Alba Longa, estava entupida de retirantes apressados e desiludidos. Imaginem, né, a confusão, todo mundo querendo fugir daquele inferno, né, real inferno. Centenas de mães gritavam pelos filhinhos desaparecidos e, não raro, tomavam-se providências à pressa para socorrer quem enlouquecia. As que enlouqueciam. A população em peso desejava abandonar a cidade ao mesmo tempo. A situação tornara-se perigosa. A turba amotinada atacava as liteiras dos patrícios. Somente os cavaleiros desassombrados conseguiam romper a mole humana, provocando novas blasfêmias e lamentações. Agora vamos aqui só mudar a imagem, né? Vamos trocar, né? O fogo já havia devorado quase totalmente os palacetes nobres e preciosos das Carinas e continuava destroçando os bairros romanos, entre os vales e as colinas, nos quais a população era muito densa. Durante uma semana, amigos, 7 dias seguidos, dia e noite, lavrou o fogo destruidor, espalhando desolações e ruínas. Das 14 circunscrições em que se dividia a metrópole imperial, apenas 4 ficaram incólumes. 3 eram um aluvião de escombros fumegantes, e as outras 7 conservavam tão só alguns vestígios dos edifícios mais preciosos. Que vamos retirar aqui. Vamos ver. Continuando. O imperador estava em Anzio, quando irrompeu a fogueira por ele mesmo idealizada. Vejam bem a informação que Emmanuel está nos trazendo aqui. Idealizada. Pois a verdade é que, desejoso de edificar uma cidade nova com os imensos recursos financeiros que chegavam das províncias tributárias, projetara o incêndio famoso, assim vencendo a oposição do povo que não desejava a transferência dos santuários. Então, já que eles não queriam o que ele queria, ele planejou, né? Ele idealizou o incêndio. Só que alguém executou, né? Não foi ele, porque ele estava em Antioquia. Então, só que vamos ver o rumo que essa história vai tomar. Então, nós sabemos que realmente ele não estava em Roma, mas ele que idealizou o incêndio. Além dessa medida de ordem urbanística, o filho de Agripina, né, Nero, caracterizava-se em tudo pela sua originalidade satânica. Presumindo-se genial artista, não passava de monstruoso estrão comediante, assinalando a sua passagem pela vida pública com crimes indeléveis e odiosos. Não seria interessante apresentar ao mundo uma Roma em chamas?
Nenhum espetáculo a seus olhos seria inesquecível como esse. Depois das cinzas mortas, reedificaria os bairros destruídos. Os planos dele eram esses. Seria generoso para com as vítimas da imensa catástrofe. Passaria a história do império como administrador magnânimo e amigo dos súditos sofredores. Então, o plano dele com esse incêndio era reconstruir, cuidar daqueles que perderam os seus bens, né? E ser muito bonzinho, né? Muito bem quisto por todos. Alimentando tais propósitos, combinou o atentado com os áulicos, né, com os cortesãos de sua maior confiança e intimidade, ausentando-se da cidade para não despertar suspeitas do espírito dos políticos mais honestos. Então ele não estava em Roma, ele estava em Anzio, para justamente não despertar suspeitas, né? Entretanto, não pudera prever ele próprio a extensão da espantosa calamidade. Ele não esperava que o fogo se alastrasse daquela forma e a catástrofe fosse do tamanho que foi. O incêndio tomara proporções indesejáveis. Seus conselheiros menos dignos não puderam pressentir a amplitude do desastre. Arrancado à pressa dos seus prazeres criminosos, o imperador chegou a tempo de observar o último dia de fogo, que vamos botar uma representação artística da figura de Nero diante do incêndio, né? Aqui. Verificando o caráter da medida odiosa, dirigindo-se a um dos pontos mais elevados, contemplou o montão de ruínas e sentiu a gravidade da situação. Então aí nós temos essa imagem que nos dá uma ideia do que foi para ele, lá do alto, ver a extensão do estrago. Ele não podia imaginar que a coisa se tomaria essas proporções, aquelas proporções. O extermínio da propriedade particular atingira proporções quase infinitas. Não se pudera prever tão dolorosas consequências, reconhecendo a irritação justa do povo. Nero procurou falar em público, esboçando algumas lágrimas na sua profunda capacidade de dissimulação. Que vamos retirar aqui. Prometeu auxiliar a restauração das causas particulares, declarou que compartilhava do sofrimento geral e que Roma se levantaria novamente sobre os escombros fumegantes, mas mais imponente e mais bela. Imensa multidão ouvia-lhe a palavra, atenta aos seus mínimos gestos. O imperador, na sua mímica teatral, lembra que Emmanuel nos relata, nos dá esse adjetivo para ele, histrião, né? Como um comediante. Né? O imperador, na sua mímica teatral, assumia atitudes comovedoras. Referindo-se aos santuários perdidos, debulhando-se em pranto, debulhado em pranto, chorando muito, né? Invocava a proteção dos deuses a cada frase de maior efeito. A turba, né, a multidão sensibilizara-se. Jamais o César se mostrara tão paternalmente comovido. Não seria razoável duvidar das suas promessas e observações. Em dado instante, a sua palavra vibrou mais patética e expressiva. Comprometia-se solenemente com o povo a punir, vejam só, a punir inexoravelmente os responsáveis. Procuraria os incendiários, vingaria a desgraça romana sem piedade. Rogava mesmo a todos os habitantes da cidade cooperassem com ele, procurando e denunciando os culpados. Nesse interim, nesse momento, nesse instante,
quando o verbo imperial se tornara mais significativo, notou-se que a massa popular se agitava estranhamente. A maioria esmagadora irmanava-se agora num grito terrível: cristão às feras! Às feras! O filho de Agripina, Nero, encontrara a solução que procurava. Ele precisava encontrar um culpado perfeito. Ele que procurava em vão, no espírito superexcitado, as novas vítimas das suas maquinações execrandas, odiosas, às quais pudesse atribuir a culpa dos sucessos lamentáveis, viu no brado ameaçador da turba uma resposta às próprias cogitações sinistras. Nero conhecia o ódio que o vulgo votava aos seguidores humildes do Nazareno. Os discípulos do Evangelho, os cristãos, mantinham-se alheios e superiores aos costumes dissolutos e brutais da época. Não frequentavam os circos, afastavam-se dos templos pagãos, não se prosternavam diante dos ídolos, nem aplaudiam as tradições políticas do império. Além disso, pregavam ensinamentos estranhos e pareciam aguardar um novo reino. O grande estrão, o grande comediante do Palatino, sentiu uma onda de alegria invadir-lhe os olhos míopes e congestos. A escolha do povo romano não poderia ser melhor. Os cristãos deviam ser mesmo os criminosos. Sobre eles deveria cair o gládio vingador, a espada vingadora. Trocou um olhar inteligente com Tigelinos, como a exprimir que haviam apanhado ao acaso a solução imprevista, e logo afirmou à massa enfurecida que tomaria providências imediatas para reprimir os abusos e castigar os culpados da catástrofe. Finalmente, que o incêndio seria considerado crime de lesa majestade e sacrilégio, para que os castigos também fossem excepcionais. Tudo o que ele queria, poder exercer a sua crueldade, o seu lado vil, com um culpado, o povo cristão. Desculpem, tomar. O povo aplaudia freneticamente, antegozando as sensações do circo, com esgares de feras e cânticos de martírio. A nefanda acusação pesou sobre os discípulos de Jesus como fardo hediondo. As primeiras prisões realizaram-se com flagelo maldito. Numerosas famílias refugiaram-se nos cemitérios e nos arredores da cidade, meio destruída. Receosos dos algozes implacáveis, estavam todos se escondendo, porque sabiam que seriam perseguidos. Praticava-se toda espécie de abusos. Jovens indefesas eram entregues nos cárceres ao instinto feroz de soldados sem entranhas. Anciães respeitáveis conduzidos à enxovia, à masmorra, sob algemas e pancadas. Os filhos, arrancados do colo maternal, entre lágrimas e apelos comovedores. Tempestade sinistra caíra sobre os seguidores do crucificado, que submetiam às punições injustas de olhos postos no céu. Muitas violências. É incrível, a maldade humana. Pelo que a gente pode perceber nas narrações, Nero liberou. São os cristãos, então façam o que tiver que fazer. Porque ele era cruel. De nada valeram para Nero as ponderações dos patrícios ilustres, porque havia
àqueles que não achavam que ele tinha que puni-los da forma como ele vinha fazendo, agir como ele estava agindo, né? De nada valeram para Nelo as ponderações desses patrícios ilustres que ainda cultivavam as tradições da prudência e honestidade. Quantos se aproximavam da autoridade imperial, com a valiosa contribuição de alvitres justos, eram declarados suspeitos, agravando a situação. Então, eles ainda colocavam a pecha de suspeitos nesses homens honestos, né? O filho de Agripina e seus áulicos, né, os seus cortesãos imediatos, deliberaram que se oferecesse ao povo o primeiro espetáculo no princípio de agosto de 64, como positiva demonstração das providências oficiais contra os supostos autores do nefando atentado. Então, aqui, isso tudo era para acabar, né, punir os incendiários, os cristãos incendiários. As demais vítimas, isto é, todos os prisioneiros que chegassem ao cárcere depois da festa inicial, serviriam de ornamento aos futuros regozijos, à medida que a cidade pudesse recompor-se com as novas construções em perspectiva. Para isso, determinara-se a reedificação imediata do grande circo. Antes de atender às próprias necessidades da corte, o imperador desejava simpatias do povo ignorante e sofredor, alimentando o que pudesse satisfazer seus estranhos caprichos. A primeira carnificina, destinada a distrair o ânimo popular, foi levada a efeito em jardins imensos, na parte que permanecer imune da destruição, por entre orgias indecorosas, de que participaram a plebe e a grande fração do patriciado que se entregara à dissolução e ao desregramento. A festividade prolongou-se por noites sucessivas, sob a claridade de esplêndida iluminação e o ritmo harmonioso de numerosas orquestras que inundavam o ar de melodias enternecedoras. Uma grande festa. Nos lagos artificiais, só para a gente ter uma noção, né? A gente fala os lagos artificiais lá em, acho que se foi há 2000 anos, ou, acho que foi 2000 anos, que o pai de Públio Lentulus, não, o pai de Lívia, deu uma festa grandiosa e também tinha lagos artificiais. Então vamos ver aqui essa imagem, né, que reproduz um lago artificial. Nos lagos artificiais deslizavam barcos graciosos, artisticamente iluminados. No seio da paisagem, favorecida pelas sombras da noite, que as tochas poderosas não conseguiam afastar de todo, repastava-se a devassidão em jogo franco. Ao lado das expressões festivas, enfileiravam-se as do martírio dos pobres condenados. Os cristãos eram entregues ao povo para o castigo que ele julgasse mais justo. Para isso, com intervalos regulares, os jardins estavam cheios de cruzes, de postes, de açoites e numerosos instrumentos outros de flagelação. Então, como estava liberado, trate o seu cristão, vamos dizer assim, aquele que você capturar, como você quiser. Cuide dele do jeito que lhe aprouver. Então, era o que se encontrava, né? Esses lugares, esses postos para amarrar, para acorrentar, né, os cristãos. Que deve ter sido difícil mesmo, os açoites. Havia guardas imperiais para auxiliarem as atividades punitivas. Em fogueiras preparadas, encontrava-se água e azeite fervente, bem como pontas de ferro em brasa para os que desejassem aplicá-las. Os
só tirar aqui esse slide e vamos ver aqui um que representa também, mais ou menos, o que seria essa narrativa, que essa explicação que Emmanuel nos dá. Os gemidos e soluços dos desgraçados casavam-se ironicamente com as notas harmoniosas dos alaúdes. Uns expiravam entre lágrimas e preces aos apupos, às vaias do povo. Outros entregavam-se estoicamente ao martírio, contemplando o céu alto e estrelado. Então aí nós vemos, né, a forma terrível, né, de morrer com água e azeite fervente. A linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas da grei cristã, né, do rebanho, né, de fiéis, naqueles dias angustiosos. Não obstante os tormentos inenarráveis, os seguidores fiéis de Jesus revelaram o poder da fé àquela sociedade perversa e decadente, afrontando as torturas que lhes cabiam. Interrogados nos tribunais em momento tão trágico, declaravam abertamente sua confiança em Cristo Jesus, aceitando sofrimentos com humildade por amor ao seu nome. Então, isso que nós vemos acontecendo aí, eles se entregavam por amor ao nome de Jesus. Então, aqui vamos tirar aqui esse slide. Muito bem. Inventavam-se novos gêneros de suplício. A perversidade apresentava diariamente números novos em sua venenosa facúndia, né? Isso é uma, como é que a gente pode dizer? Venenosa facúndia, eloquência. Mas os cristãos pareciam possuídos de energias diferentes das conhecidas nos campos de batalhas sanguinolentas. A paciência invencível, a fé poderosa, a capacidade moral de resistência assombravam os mais afoitos. Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício cantando. Muita vez, diante de tanta coragem, os verdugos improvisados temeram o misterioso poder triunfante da morte. Terminada a chacina de agosto, com grande entusiasmo popular, continuou a perseguição sem tréguas. Não é porque a festa, né, da chacina acabou que a perseguição acabou também. Não. Ela continuou. Para que não faltasse o contingente de vítimas nos espetáculos periódicos oferecidos ao povo em regozijo pela reconstrução da cidade. Então, eles precisavam apresentar aqueles shows de horrores, né, para o seu povo. Então, para isso, eles precisavam continuar prendendo, perseguindo e prendendo, levando ao cárcere os quantos tivessem, quantos cristãos houvessem, porque eles precisariam sempre de vítimas, né, para ser jogadas às feras, para ser jogadas na água fervente, no azeite fervente. Eles não paravam, não. Diante das torturas e da carnificina, o coração de Paulo de Tarso sangrava de dor. A tormenta operava confusão em todos os setores. Os cristãos do Oriente, em sua maioria, trabalhavam por desertar do campo da luta, forçados por circunstâncias imperiosas da vila particular. O velho apóstolo, entretanto, unindo-se a Pedro, reprovava esta atitude. À exceção de Lucas, todos os cooperadores diretos conhecidos desde a Ásia haviam regressado. Então estavam ali só Pedro, Paulo e Lucas. O ex-tecelão, Paulo de Tarso, todavia, fazendo causa comum com os desamparados, fez questão de assisti-los no transe inaudito, no transe espantoso.
As igrejas domésticas, né, as congregações, estavam silenciosas. Fechados os grandes, lembrando que por que igrejas domésticas, né, congregações? Porque elas eram erguidas nos lares. As pessoas cediam seus lares para que se tornasse uma congregação. Fechados os grandes salões alugados na Suburra, né, aquele bairro popular de Roma, para as pregações da doutrina, restava aos seguidores do mestre apenas um meio de se entreverem e se reconfortarem na prece e nas lágrimas comuns. As reuniões nas catacumbas abandonadas. E a verdade é que não poupavam sacrifícios para correr a esses lugares tristes e ermos. Era nesses cemitérios esquecidos que encontravam conforto fraternal para o momento trágico que os visitava. Ali oravam, comentavam as luminosas lições, do mestre e auriam, né, retiravam novas forças para os testemunhos impendentes. Amparando-se em Lucas, Paulo de Tarso enfrentava o frio da noite, as sombras espessas, os caminhos ásperos. Enquanto Simão Pedro cogitava de atender os outros setores, o ex-rabino encaminhava-se aos antigos sepulcros, levando aos irmãos aflitos a inspiração do Mestre Divino, que lhe borbulhava na alma ardente. Muitas vezes as pregações se realizavam alta madrugada, quando o soberano silêncio dominava a natureza. Centenas de discípulos escutavam a palavra luminosa do velho apóstolo dos gentios, experimentando o poderoso influxo da sua fé. Nesses recintos sagrados, o convertido de Damasco associava-se aos cânticos que se misturavam aos prantos dolorosos. O Espírito santificado de Jesus, nestes momentos, parecia pairar na fronte daqueles mártires anônimos, infundindo-lhes esperanças divinas. 2 meses haviam decorrido. Então, aqui nós já estamos em novembro de 64. Né? 2 meses haviam decorrido após a festa de Onda, né? Aquela chacina. E o movimento das prisões aumentava dia a dia. Esperavam-se grandes comemorações. Alguns edifícios nobres do Palatino, reconstruídos em linhas sóbrias e elegantes, reclamavam homenagens dos poderes públicos. Então, vão lembrando, né, que Nero estava reconstruindo a cidade a todo vapor. As obras da reedificação do grande circo estavam adiantadíssimas. Era imprescindível programar festejos condignos. Para esse fim, os cárceres estavam repletos. Não faltariam figurantes para as cenas trágicas. Então, projetavam-se naumaquias pitorescas. O que são naumaquias pitorescas, né? Batalhas navais. Então, vamos ver aqui essa imagem. Vendo aqui, olha só. Projetavam-se naumaquias pitorescas, bem como caçadas humanas no circo, em cuja arena seriam igualmente representadas peças famosas de sabor mitológico. Então vejo a grandeza das coisas que aconteciam no circo. Como, né, toda essa engenharia para encher de água, né, o grande circo, botar aquelas naus a navegar e simular as batalhas, né, apresentar as batalhas navais, é uma coisa grandiosa mesmo, né? E os cristãos, esses oravam, sofriam, esperavam. Vou tirar aqui. Certa noite, Paulo dirigia aos irmãos a palavra afetuosa no comentário do Evangelho de Jesus. Seus conceitos pareciam mais que nunca divinamente inspirados.
As brisas da madrugada penetravam a caverna mortuária, que se iluminava de algumas tochas bruxuleantes. Vamos mostrar que uma imagem com Paulo pregando, né? Assim, para a gente ter uma noção do que poderia ser, né? O recinto estava repleto de mulheres e crianças ao lado de muitos homens embuçados. Depois da programação comovedora, ouvida por todos, com os olhos molhados de lágrimas, o ex-tecelão de Tarso perorava solícito, né? Então ele ia, pregava, né? Naquele lugar escuro, né? Com poucas tochas, iluminando o lugar. E quando terminava, foi assim: sim, irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Que beleza isso, né? Essas palavras de Paulo. E é verdade, quando nos sentimos na escuridão e recebemos a luz, ela tem um valor inestimável. Nestes dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos de Jesus no madeiro infamante. A cruz tem, para nós outros, uma divina mensagem. Não desdenhemos o testemunho. Não desdenhemos o testemunho sagrado, quando o Mestre, não obstante imáculo, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. Fortaleçamo-nos na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo. Alcancemos o espírito, a esfera do seu amor imortal. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não se compraz em derramar o sangue. Ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou o enviado divino, nem a Roma que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Neste mundo, estamos em uma frente de combate incruento, né? Sem derramamento de sangue, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Da cidade indestrutível da nossa fé, Jesus nos contempla e balsamiza o coração. Caminhemos ao seu encontro por intermédio dos suplícios e das perplexidades dolorosas. Ele ascendeu ao Pai, ele subiu ao Pai, do cimo do Calvário. Nós lhe seguiremos as pegadas, aceitando com humildade os sofrimentos porque por seu amor nos forem reservados. O auditório parecia estático, ouvindo as palavras proféticas do apóstolo. Entre as lajes frias e impassíveis, os irmãos na fé sentiam-se mais unidos entre si. Em todos, os olhares cintilava a certeza da vitória espiritual. Naquela expressão de dor e de esperança, havia o tácito compromisso de seguir o crucificado até o seu reino de luz. Aqui, tirar essa imagem, vamos lá seguir no relato. O orador fizera uma pausa, sentindo-se dominado por estranhas comoções. Nesse instante inesquecível, um grupo de guardas rompeu afoito no recinto. O centurião, volúmneo, à testa da patrulha armada, fazia intimações em alta voz, enquanto os crentes pacíficos estarreciam surpresos. Em nome de César, bradava o preposto imperial, exultando de contentamento. E ordenando aos soldados que fechassem o círculo em torno dos cristãos indefesos, continuava gritando de modo espetacular: e que ninguém fuja, quem o tentar morre como um cão.
apoiando-se a forte cajado, pois, nessa noite, não tivera a companhia de Lucas. Paulo, ereto, evidenciando sua energia moral, exclamou firmemente: E quem vos disse que fugiríamos? Ignorais, porventura, que os cristãos conhecem o mestre a que servem? Sois emissários de um príncipe do mundo que estes sepulcros esperam, mas nós somos trabalhadores do Salvador magnânimo e imortal. Volúmnio fitou surpreso. Quem seria aquele velho, cheio de energia e combatividade? Apesar da admiração que lhe inspirava, o centurião manifestou seu desagrado em um sorriso de ironia. Medindo o ex-rabino de alto a baixo, com aquela conferida, em Paulo de Tarso, com um olhar de profundo desprezo, acrescentou: Atentem bem no que aqui dizem e fazem. E depois de uma gargalhada, dirigiu-se a Paulo com insolência: Como ousas afrontar a autoridade do Augusto? Devem existir, de fato, diferenças singulares entre o imperador e o crucificado de Jerusalém. Não sei onde estaria seu poder de salvação para deixar suas vítimas ao abandono, no fundo dos cárceres ou nos postes do martírio. Essas palavras eram pontilhadas de mordaz ironia, mas o apóstolo respondeu com a mesma nobreza de convicção: Enganai-vos, centurião. As diferenças são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Os administradores romanos, impensadamente, poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. A resposta produzira grande sensação no auditório. Não podia ser diferente, Aqui tivemos Paulo sendo Paulo. Os cristãos pareciam mais calmos e confiantes. Os soldados não ocultavam a enorme impressão que os dominava. O centurião, embora reconhecesse o desassombro daquele espírito varonil, daquele espírito forte, não queria parecer fraco aos olhos dos subalternos e exclamou irritado: Vamos, Lucílio, 3 bastonadas neste velho atrevido. O nomeado avançou para o apóstolo impassível. Ante a admiração silenciosa dos presentes, o bastão zuniu no ar, bateu em cheio no rosto do apóstolo, que nem por isso se alterou. As 3 pancadas foram rápidas, no entanto, um filete de sangue lhe escorria da face dilacerada. O ex-rabino, a quem lhe haviam tomado o cajado de apoio, mantinha-se de pé com certa dificuldade, mas sem trair o bom ânimo que lhe caracterizava a alma enérgica. Fixou os verdugos com firmeza e sentenciou: Não podeis ferir senão o corpo. Podereis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções são intangíveis e inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Diante de tanta serenidade, Volúmnio quase recuou aterrado. Não podia compreender aquela energia moral que se lhe deparava aos olhos cheios de espanto. Começava a acreditar que os cristãos desprotegidos e anônimos retinham um poder que a sua inteligência não lograva atingir. Impressionando-se com semelhante resistência, organizou à pressa as filas dos pobres perseguidos, que humildes obedeciam sem vacilar. O velho apóstolo tarsense tomou lugar entre os prisioneiros sem trair o mínimo gesto de enfado ou rebeldia. Observando atentamente a conduta dos guardas, exclamou, quando se deslocava o bloco de vítimas e verdugos, ao primeiro contato com o relento frio da madrugada:
exigimos o máximo respeito para com as mulheres e as crianças. Ninguém ousou responder à observação, articulada em tom grave de advertência. O próprio volúmino parecia obedecer inconscientemente às admoestações daquele homem de fé poderosa e invencível. O grupo marchou em silêncio, atravessando as estradas desertas, chegando à prisão mamertina, quando listravam o horizonte os primeiros clarões da aurora. Atirados previamente em um pátio escuro, até serem alojados individualmente, nas divisões gradeadas infectas, os discípulos do Senhor aproveitaram esses rápidos momentos para conforto mútuo, para trocarem ideias e conselhos edificantes. Paulo de Tarso, todavia, não descansou. Solicitou audiência ao administrador da prisão, prerrogativa conferida ao seu título de cidadania romana, sendo prestes atendido. Expôs sua doutrina sem rebuços e impressionando a autoridade com seu verbo fluente e sedutor, encareceu as providências atinentes ao seu caso, pedindo a presença de vários amigos, como Acácios Domítios e outros. Lembra Acácios Domítios, aquele que ele curou da cegueira? Para deporem no que se concerne, no que se referia à sua conduta e antecedentes honestos. O administrador vacilava na resolução a tomar. Tinha ordens terminantes de recolher ao cárcere todos os componentes de assembleias que se filiassem à crença perseguida e execrada, abominada. No entanto, as determinações de ordem superior continham certas restrições, no sentido de preservar de algum modo os humiliores, aos quais a corte oferecia recursos de liberdade, caso prestassem juramento a Júpiter, abjurando Cristo Jesus. Então, nós temos aqui nessa humiliores uma nota de Emmanuel. Humiliores eram as pessoas de condição humilde, sem qualquer título de dignidade social. Então, vamos ler dessa forma. De ordem superior, continham certas restrições no sentido de preservar de algum modo as pessoas de condição humilde, sem qualquer título de dignidade social, aos quais a corte oferecia recursos de liberdade, caso prestassem juramento a Júpiter, abjurando a Cristo Jesus. Caso dissesse, ok, não acredito mais em Jesus, só vou me dedicar e amar a Júpiter. Examinando os títulos de Paulo e reconhecendo por meio de seus informes verbais as prestigiosas relações de que podia dispor nos círculos romanos, o chefe da prisão mamertina resolveu consultar Acácios Domítios sobre as providências cabíveis no caso. Então, agora nós vamos fazer aqui a nossa pausa do estudo. Lembrando que no nosso próximo encontro encerraremos o romance. Então, vamos parar aqui o estudo de hoje, elevando o nosso pensamento, as nossas preces ao alto. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, nos envolvendo a cada dia mais na história de Paulo de Tarso. Tantos exemplos dados por ele. E estamos também, Senhor, tomando ciência do quanto foram perseguidos os cristãos, daquilo tudo que eles padeceram. E a nós não pode restar nada menos do que pelo menos a gratidão. Pois que a palavra
do teu Evangelho, amado Mestre, permanece entre nós até hoje, visto a coragem, a fé imorredora daqueles primeiros cristãos. Que possamos, Senhor, dar a eles o nosso testemunho de gratidão e fé. Se conosco, amado Mestre. Abençoe os nossos lares, os nossos afetos, a todos aqueles com quem temos convívio, para que possam, como nós, sentir o teu amor. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Então, amigos queridos, encerramos aqui o estudo de hoje e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para o encerramento desse estudo, dessa leitura mais aprofundada e detalhada deste romance, um dos romances chamados históricos de Emmanuel, Paulo e Estevão. Se Deus quiser, nos reuniremos aqui novamente na semana vindoura. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até lá.